Hora pro despertar! Boa noite! Eu sou Renata e junto com meu amigo Rodrigo, que vai entrar daqui a pouquinho, nós estamos fazendo uma série de lives sobre este livro aqui, ó, Atitude Diária. Nós estamos seguindo, cada semana a gente está passando um capítulo com vocês e fazendo o quê? Fazendo uma releitura e trabalhando nossas vivências com o autoconhecimento. Rodrigo já entrou aqui, deixa eu colocar ele aqui. Rodrigo! 3, 2, 1 e cadê ele? Esse livro foi escrito por Nilza Alarcon Aê, e a primeira edição dele, eu acredito que foi em 90, 90 alguma coisa, mas foi bem no começo dos anos 90. E com a permissão dela, nós estamos fazendo essa live, né? Fazendo essa releitura e nós estamos muito honrados por estarmos fazendo esse trabalho. Boa noite a todos que estão entrando. Essa noite vai ser maravilhosa. E novamente nós estamos seguindo, né? E a gente vem falando sobre essa mentalidade positiva que a gente tem que ter, a gente assumir o controle da nossa vida, do nosso país, né? Na semana passada a gente falou sobre quem é que governa esse país interno, que é a nossa mente, que são os nossos corpos. E hoje a gente vai prosseguir falando sobre como que a gente transforma, então, os nossos objetivos da meta à realidade. E no final, é claro, Rodrigo, como toda semana vem passando, ele vai passar um exercício para que a gente possa praticar e consolidar aquilo que a gente vai aprender na noite de hoje. E eu já falei demais. Boa noite, Rodrigo. Fala, Renata, boa noite, tudo bem? Olá, Tudo pessoal, boa ótimo. noite, tudo bom com vocês? Estou muito feliz por mais uma vez estar aqui com vocês. E essa jornada toda tem sido para mim fantástica, em estar podendo compartilhar, em estar podendo estudar e aprender mais para poder compartilhar mais, relembrando, fortalecendo o comprometimento, fortalecendo condutas e fortalecendo a minha responsabilidade para com vocês que estão nos acompanhando. Então, se você está aí, eu sei que tem gente que está aqui vindo toda semana nos acompanhando, né, Renata? Sim. E vocês novos e vocês que já estão nos acompanhando, se quiserem aprender meios e formas hoje, né, de continuar crescendo no autoconhecimento, continuar redirecionando e fortalecendo, fixando o seu norte para fortalecer a sua identidade, né? E o tema de hoje é sobre isso, sobre metas, sobre mudanças de hábitos. Acompanhe a gente, que até no final tenho certeza que a gente vai falar muito sobre isso aí, vai esclarecer todas as dúvidas. Não vou dizer com certeza absoluta, que eu não tenho essa pretensão toda, mas há uma grande chance, no final dessa live, você ter muito conteúdo e muitas diretrizes, muitas opções de como colocar isso em prática e com certeza viver a sua melhor versão a cada dia com maior identidade, com mais alegria. Então nos acompanha aí durante essa uma hora que a gente vai se estender conversando, partilhando de uma forma muito Bem, amorosa, tá bom, com isso todos aí. vocês. E E, manda a mensagem para nós. e como a gente está fazendo toda semana, né? Então, primeiro a Uhum. gente vai ler o texto. Então, eu leio um parágrafo, o Rodrigo lê Boa. outro, a gente vai fazendo essa dinâmica. E depois a gente volta e vai comentando, né? As partes do Uhum. texto e conversando em cima, né? Um belo de um bate-papo. Então o texto diz assim: transforme seus objetivos da meta à realidade. Para realizar grandes mudanças em nossa vida, é preciso adotar uma nova maneira de pensar e agir todos os dias. Cada pequena ação conta. A cada escolha, limpamos a mente e criamos espaço para saúde, sucesso e relacionamentos mais significativos. Não permita que o acúmulo de negatividade te prenda. Mantenha o foco nos seus objetivos e no que realmente importa. Seja buscando metas materiais, como melhorar sua saúde e aumentar a sua prosperidade, ou perseguindo metas espirituais, como paz interior e relacionamentos harmoniosos, o importante é se manter firme, mesmo quem não tem uma religião, ainda busca viver em paz e com alegria. Isso é o que transforma nossos objetivos
em realidade. Quando você começa a ver os resultados dessas novas atitudes, não relaxe. Não deixe o progresso enfraquecer. Continue atento, praticando diariamente e reforçando as suas escolhas. O que não é nutrido se perde com o tempo. Então, mantenha sua mente forte e seus hábitos positivos para seguir avançando. O engano das queixas. Às vezes, a gente se pega reclamando das coisas, acreditando que isso nos alivia. Mas a verdade é que as queixas só pioram a situação. Quando você reclama, está apenas espalhando energia negativa, e isso só atrai mais problemas. Ao invés de reclamar, experimente olhar para a situação de uma outra forma. Reclamar pode parecer um escape, mas no fundo só reforça aquilo que você quer mudar. Troque as queixas por ações. Quando você muda a sua abordagem, a energia flui melhor e você começa a atrair soluções em vez de obstáculos. Mesmo que a mudança pareça pequena, ela tem um grande impacto. Se sentir a necessidade de reclamar, respire fundo e tente abordar o problema de maneira prática e sem apego emocional. Ao fazer isso, você transforma a frustração em uma oportunidade de crescimento, trazendo suas metas ainda mais para a realidade. Liberte-se das emoções tóxicas. As emoções negativas, se forem trabalhadas, podem se tornar, se não forem trabalhadas, podem se tornar um veneno que corrói sua vida e seus relacionamentos. Elas são como uma tempestade interna que destrói tudo ao seu redor. Mas é possível se libertar dessas toxinas emocionais e transformar a maneira como você lida com suas emoções. E essas emoções, quando ignoradas, podem se transformar em doenças físicas e problemas em seus relacionamentos. Elas acumulam-se e afetam diretamente seu corpo, mente e espírito. A chave para a cura está em reconhecer essas emoções e liberar-se delas de maneira saudável. Para transformar suas emoções, é importante criar espaço para a cura interna. Ao praticar a liberação emocional, você não só limpa o caminho para atingir suas metas, mas também constrói uma base mais sólida para uma vida equilibrada e feliz. Que texto profundo, né, gente? É um texto assim Bonito, né? conciso, pequeno, mas cada palavra nele conta de muita sabedoria e que se nós colocarmos em prática, nossa, a nossa vida vai se transformar. E como é que tu vê isso, né, Rodrigo? Vamos falar aqui, né? No texto, né, quando ele coloca lá, né, para realizar grandes mudanças em nossa vida, é preciso adotar uma nova maneira de pensar e agir todos os dias. Cada pequena ação conta. A cada escolha, limpamos a mente e criamos espaços para a saúde, sucesso e relacionamentos mais significativos. Não permita que o acúmulo de negatividade te prenda. Mantenha o foco nos seus objetivos e no que realmente importa, né? Então, o segredo, gente, para transformar os nossos objetivos em realidade não está em grandes saltos, mas sim em pequenos passos diários. A verdadeira mudança, ela vem quando você decide todos os dias que vai fazer algo por você mesmo. Quando você foca no que realmente importa, você cria uma energia tão positiva que molda o seu futuro. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser constante. É um tijolo por vez. Gente, olha só. É um pouquinho todo dia. Ninguém, por exemplo, emagrece 20 quilos em um dia. Assim como ninguém engorda 20 quilos em um dia. É um pouquinho de cada vez.
Então, o que a gente tem que entender é que, mais do que ter motivação, é ter um objetivo e ter constância. Quem me acompanha aqui, né, nas redes sociais, sabe que todos os dias eu vou para academia, mas nem sempre foi assim. Eu não Uhum. tinha, eu tinha esse hábito no passado, depois por conta de várias coisas eu deixei de ter esse hábito e por conta de um desafio de saúde eu voltei a ter este hábito. E eu decidi fazer academia logo cedo, às 6 horas da manhã. Por quê? Para não ter a desculpa de não ter tempo depois. Porque 6 horas da manhã ninguém tá me ligando, 6 horas da manhã não tem que responder e-mail, 6 horas da manhã não tem nenhum cliente me ligando. 6 horas da manhã é o meu horário para mim, não tem ninguém, né? Não preciso fazer nada para ninguém. Mas para isso eu precisei me organizar, porque para eu estar na academia às 6 horas, eu preciso acordar às 5 horas. Mas para eu acordar às 5 horas, eu preciso dormir um pouco mais cedo, porque senão eu não dou conta de acordar às 5 horas. Então eu tive que reorganizar a minha vida para quê? Para ter um hábito mais saudável de dormir um pouco mais cedo, de comer um pouco mais cedo, de acordar mais cedo. E aí muita gente me pergunta assim: "Nossa, como você é motivada?". Gente, tem dia que eu não tô motivada. Tem dia, eu moro em Santa Catarina, tem dia que aqui tá 3 graus, 5 graus, tá um frio danado. Eu saio Sim. com touca, cachecol, casaco, meia. Mas nesses dias mais frios, são os dias que eu falo para minha mente: hoje a gente tem que ir. Porque se a gente não for hoje, eu dou desculpa para no outro dia eu não ir também. Aí eu dou mais uma desculpa para eu não ir também. E aí sabe o que acontece? Acaba a constância. E o resultado que a gente quer é só com a constância. Ele não é com a motivação, porque motivação a gente não tá motivado todo dia. Tem dia que você tá mais cansado, tem dia que você tá com menos energia. Então, assim, é importante que a gente entenda que a gente alcança aquilo que a gente quer, como o texto está falando aqui, a cada escolha. A cada escolha se eu vou comer um doce ou não, a cada escolha se eu vou comer algo saudável ou não, a cada escolha se eu vou fazer algo por mim ou não. É a cada escolha. Mas você tem que saber onde você quer chegar, né, Rodrigo? Sim, e esse texto é muito legal porque quando tu passou esse texto, a gente estava revisando esse texto para compartilhar, né? Eu fui estudar alguns materiais paralelos para ter mais conteúdo, enfim, e também ficar mais seguro, enfim. E eu percebi que esse texto tem muito a ver com essa live. Por quê? A meta, o meu objetivo sempre foi compartilhar mais. Não que eu sou o mestre dos assuntos, mas o pouco que eu sei, estudando e praticando em 19 anos, eu queria compartilhar. Aí juntou nós dois e a gente começou a fazer toda quarta-feira, pá, 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 pá. Então eu só estava pensando numa meta muito grandiosa, em ter já milhões de seguidores, e o que eu tenho percebido fazendo essas lives, estudando essa semana mais sobre o tema, é que, no fundo, Renato, a meta é importante, mas como ter como plano de direção, é o que a gente está fazendo aqui. A gente está dando uma direção para ver um horizonte, mas não um horizonte necessariamente claro, específico. A gente tem uma noção lá, e essa história de fazer todo dia, ou toda semana, ou todo horário, alguma coisa, aquilo tem a ver com a sua identidade, em construir não, em afirmar uma identidade que você quer ser, ou que você quer fortalecer. Então a meta até que é importante, mas desenvolver hábitos cotidianos que tenham a ver com a nossa identidade é muito mais importante, porque daí a meta deixa de ser algo no futuro e a gente passa a conquistar a meta naquele exato momento. Tem uma Todo matemática dia. que diz que todo dia, tem uma matemática, para quem é, eu sou engenheiro, né, e estudando mais sobre esse tema, tem uma matemática que é apresentada assim, ó, se tu fizer, vamos supor, começou um hábito novo, dia 1º de janeiro, se tu fizer 1% a mais durante esses 365 dias do ano, no final do ano, tu vai ser 37% mais, com maior performance do que no primeiro dia. Então vamos supor, né, eu dou aula de yoga. Se eu fizer um alongamento e for 1 milímetro a mais todo dia, não por exigência, mas por querer me proporcionar maior desenvolvimento, no final do ano eu vou ser 37% mais flexível. Imagina? Então, se eu
fui 1 milímetro a mais hoje, tem que ter, sei lá, vamos supor, 3 centímetros a mais no final do ano. Ah, mas é pouco. Cara, 10 anos vai ser 30 centímetros, sabe? E olha nisso, não é só a flexibilidade. Eu vou ganhar disciplina, destreza, saúde, mobilidade, menos remédio, mais disposição. Eu vou ficar 37% com maior performance de vida, fora tudo que eu vou aperfeiçoar de entendimento. Então, focar na meta é um pouco, muitas vezes, frustrante, porque quando a gente não atinge 100% aquilo, parece que dá um desânimo. Parece ser, como o Renato falou, parece ser tão distante. Agora a gente faz um dia, acordou um dia mais cedo, bateu a meta lá do exercício, pronto, hoje está ganho. Amanhã é outra coisa, o foco é hoje. Para ser magro daqui no final do ano e caber naquele biquíni ou naquela sunga nova, projeto verão, eu preciso estar emagrecendo hoje, para no final do ano estar com uma medida mais slim ou um corpo mais forte. E aí, mas é aquele 1% a mais. E aí é a cada escolha, né? É isso que a gente tem que entender. E aqui a gente tem que parar de nos sabotar nas pequenas escolhas. Porque a gente tem que lembrar do objetivo maior. Muitas vezes a gente abre mão desse objetivo maior por um pequeno prazerzinho, né? E a gente esquece aquilo que a gente está buscando. Então, é muito importante a gente ter muito atento. É o que o Rodrigo falou. A meta ela é só um guia. E essa construção que a gente se torna quando a gente está em busca dessa meta, esse progresso, isso é o mais importante. Agora, se a gente quer realizar alguma coisa, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, a gente tem que saber onde a gente quer chegar. E aquilo, gente, tem que ser algo que seja alcançável por você. Porque senão, eles dizem que existe o estresse optimal, Rodrigo. O que é o estresse optimal? Eu tenho que traçar um objetivo para mim que ele exija que eu saia da minha zona de conforto, né? Então, eu tenho que ter um nível de estresse que eu saio da minha zona de conforto e que tenha um certo desafio para eu alcançar. Que aí eu vou crescer fazendo isso. Porque se aquele objetivo que eu quero for fácil demais, não tiver esse estresse, esse desafio de me tirar da zona de conforto, eu nem começo a fazer. Então, quando a gente for pensar em algum objetivo, é importante que a gente entenda isso. Que a gente se desafie a cada dia. Então, isso é muito importante, a gente pensar sobre isso. E já é também comprovado que quando a gente vai caminhando nesses pequenos, vamos dizer assim, eu tracei um objetivo e eu vou caminhando e eu vou vendo que eu vou conseguindo alcançar pequenos objetivos todos os dias, eu vou me abastecendo daquele yes, eu consigo. Nossa, que legal! Como foi bom! Que bom! A gente vai se abastecendo de um cesto de bênçãos, de um cesto de realizações. E isso nos fortalece quando o desafio é um pouco maior. Quando acontece algo que realmente é um desafio tão grande, mas eu tenho ali o meu cesto de realizações, eu olho para ele e eu digo, nossa, olha quanta coisa que eu já consegui. E eu tenho certeza que assim como o Rodrigo, eu e vocês todos que estão me ouvindo aqui, vocês já passaram por muitos desafios na vida. E hoje vocês olham para trás e dizem assim, nossa, olha quanta coisa eu já vivi. Olha onde eu já cheguei. Isso não dá força? Não é assim, Rodrigo, que a gente se sente? Sim, eu estava lendo hoje um livro, estou lendo o livro Hábitos Atômicos, já motivado até por essa live de hoje, né? E dentro do nosso trabalho. E os estudos aqui falam que a ciência já comprovou que a motivação, a inspiração, o desejo em prol de alguma coisa libera muito mais dopamina do que quando a gente satisfaz aquele prazer. Então, ter a motivação em prol de alguma coisa é muito mais satisfatório e gera muito mais crescimento pessoal, porque tem um deslocamento do que a obtenção em si. Né? Então, quando a gente passa por uma sorveteria, vamos supor, um exemplo bem esdrúxulo, tu sentir aquele desejo de ir lá, ir no buffet, escolher o teu sorvete daqui, bola daqui, as cores, imaginar a cobertura, é muito mais prazeroso e desperta muito mais potenciais dopamínicos e neurotransmissores do que lamber propriamente o sorvete.
Então, a gente tem uma meta para a gente gerar aquela explosão de neurotransmissores e parece que já se excita e já dá aquela motivação, aquela inspiração assim. E quando acontece, não vai ser novidade, já aconteceu. Né? Só para complementar, a gente ir seguindo à frente, eu vi às vezes uma live do cara falando sobre ser milionário. Ele perguntaram para ele assim, como é que foi se sentir quando tu recebeu o teu primeiro milhão? Ele falou, foi normal. Mas como assim normal? Não era novidade. Todo dia eu tinha uma ação de milionário em pensamento, em atitude, em ações. Então, quando aconteceu, não era uma novidade. Eu já estava naquela vibe ali. Então, era a inspiração dele. Não é igual ganhar na Mega Sena. Ah, deu certo, ganhei na Mega Sena, fiquei feliz. Não, todo dia ele tinha a mesma vibração, o mesmo tesão. E quando aconteceu, não era novidade, ele continuou. E era justamente esse não ter e o desafio, esses nuances de não ter desafio, que gerava o despertar dele de potenciais, né? E é isso que até a própria... Enfim, isso que pode você falar. falou, olha só, tem muito a ver com a parte aqui do texto que ele diz assim, ó, quando você começar a ver os resultados dessas novas atitudes, não relaxe, não deixe o Boa! progresso te enfraquecer, continue atento diariamente, reforçando suas escolhas. Sabe o que acontece? O que acontece com as pessoas? Elas começam a fazer algo, aí elas começam a ver resultado, aí elas começam a relaxar, tipo assim, ah, agora já deu. Não, gente, é todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Se você relaxa, você enfraquece aquele seu compromisso. E ele pode até escapar pelas suas mãos, entendeu? Eu falo o seguinte, essa questão como o Rodrigo falou da flexibilidade do yoga, tô precisando fazer isso, Rodrigo, começar a me alongar um minuto por dia, que eu Ah, tenho mas... certeza que a minha professora de yoga, a Cris, vai ficar muito feliz se eu conseguir botar a mão lá no meu pé até o final do ano. Uhul! Posso te ajudar também. Isso é um complemento. Mas, gente, olha só. Por exemplo, eu falei pro professor lá da academia que eu queria muito fazer barra fixa sozinha. Só que eu passei, imagina, quase 50 anos da minha vida com toda a minha estrutura de costas muito fraca. Que eu nunca tinha treinado nem ombro, nem costas, nem isso, nem aquilo. Então, o que acontece? Eu tô lá todo santo dia treinando a tal da barra, com elástico. Comecei com elástico dessa grossura, agora fiz com elástico assim, fiz com elástico assim. Agora tô com elástico que parece um dedinho de tão fino. Ainda faço com ele, mas ainda sozinha. Já consegui uma vez, mas não consigo ainda ter toda essa Uhum, força. Mas eu sei que é uma questão de tempo. Eu não tô parando. Eu sempre tô fazendo, sempre tô fazendo. Porque uma hora vai destravar. Mas se eu falo uhum. assim, nah, agora eu já consegui uma, já deu. Não, tem que continuar, tem que continuar, tem que continuar. Porque esse esforço vai ser recompensado. Eu achei que no livro, tá? Olha só que interessante que a neurociência fala. É lá no nosso núcleo accumbens, é onde tem essa sensação de prazer, né? 100% ela se dispara quando durante o desejo, antes da conquista. 100% ativado esse núcleo do nosso cérebro. Quando tem o prazer satisfeito, apenas 10%. E outra, e olha só, agora trazendo esse dado junto à indústria da alimentação. Sabe por que a batatinha frita é tão gostosa e dá tanta vontade de comer mais e gera tantos prazeres? Porque eles se especializaram nisso, em saber que esses nuances de texturas na vida e no alimento, a busca e o prazer, a busca e a satisfação, essas alternâncias é que gera desejo de continuidade. Tanto é que a batatinha frita por fora, ela é crocante e mais amarelinha, dourada. Dentro, ela é mais branquinha e macia. Quando a pessoa morde, ela sente uma crocância e depois uma moleza. Por isso que quando um alimento é muito um brócolis, vamos supor, tu come 2, 3 brócolis, tu já enjoa, porque é a mesma coisa. O cérebro não identifica essas diferenças. Então, se tu fizer 10 barras na flexão, tu vai dizer, tá, é legal. Agora, se um dia tu inventar de fazer um muscle up, que é pegar a barra e botar lá para cima, tu vai dizer, nossa, é muito mais legal do que só a barra. Por quê? Porque pegou a parte crocante, foi para a parte molinha. Teve o desafio,
teve a calma e depois vai pro crocante de novo. Eu nem Então vou é importante nem vou dar essas ideias pro meu professor, porque senão ele vai querer botar lá no meu treino, deixa ele nem Então, estar ouvindo essa live. é importante, gente. Então, para ter mais sabor, a vida precisa ter o desafio e a recompensa, o estresse e a paz. O estresse e a paz, senão a vida fica muito monótona e a gente não aprende, a gente aprende menos. É isso. Enfim, Isso aí. muito legal. E aí, gente, o texto continua falando sobre o engano das queixas, né? Às vezes a gente se pega reclamando das coisas, acreditando que isso nos alivia. Mas a verdade é que as queixas só pioram a situação. Quando você reclama, está apenas espalhando energia negativa. E isso só atrai mais problemas. Ao invés de reclamar, experimente olhar para a situação de outra forma, né? Reclamar, gente, é como carregar uma mochila cheia de pedras. Cada queixa é uma nova pedra que você coloca nas costas. Com o tempo, o peso se torna insuportável. Em vez de focar no problema, concentre-se em como pode mudar a sua perspectiva. Quanto mais leve você estiver, mais fácil será seguir em frente. Reclamação cria resistência, enquanto a solução gera movimento, né? Movimento. Então Boa. imagina que você está remando em um barco e cada reclamação, um buraco é feito no casco. No começo, você pode não perceber, mas com o tempo, seu barco começa a afundar. Se ao invés de furar o barco com queixas, você concentrar seus esforços em remar na direção certa, você chegará ao seu destino muito mais rápido e sem se afogar. A gente já falou de reclamação aqui nas lives passadas. Já. E a Dona Nilza, ela fala sobre reclamação o livro todo. Sabe por que Todinho. ela repete e repete e repete e repete? Porque a gente reclama. E não quando a gente se pega, a gente tá percebe. reclamando de novo. Ô troço grudado na cabeça da gente, né? É um Sabe, Renato, hábito que eu vou dizer, viu? A hora que a gente se pega, tá reclamando do calor, tá reclamando do frio, tá reclamando disso. Frio. E o que a gente tá fazendo, né? Só reclamando. Ação nenhuma. Hoje, na aula do CrossFit, ao meio-dia, tava até lá 36 graus, né? Campo Grande é uma cidade quente, por natureza. Tem 5 dias de frio, 360 de calor. E toda aula, eu vou de segunda a sexta no Cross, ao meio-dia. Toda aula. Toda aula. As pessoas falam, nossa, que calor! Ah, que calor! Liga o ventilador. Eu falei, gente, vocês não são de Campo Grande, não são nativos? Sim. Campo Grande é quente. Não vai mudar. O que muda, vai tomar uma água, bota uma roupa mais fresquinha, sai dali do SESC que não tem ar-condicionado e vai para um box, para uma academia que tem ar-condicionado. Sai de Campo Grande, vai morar, sim, conversando uma boa, né? Vai morar em Santa Catarina, lá é 5 graus negativo. Pronto. Mas não vai adiantar reclamar. Liga o ventilador, fica na frente do ventilador, sabe? Se identifica um pouquinho do calor e foca no treinamento. Você veio para cá para reclamar ou só para treinar o músculo? Vai treinar a cabeça, a musculatura da sua vontade, né? E é um disco furado, sabe? Como se reclamasse, o sol ia fazer menos calor, se resolvesse a vida. Né? Por isso a dona Nisa fala tanto. E a nosso objetivo é toda semana falar, gente, o norte foi para reclamação, foi para o negativo, pega a bússola dele na marra e bota para o positivo. Aí você vai começar a perceber que é uma coisa, a sua cabeça, talvez racional, ou irracional, melhor dizendo, vai continuar apontando para o negativo. Aqui a gente não está despertando primeiro a sua cabeça. Está despertando primeiro o seu coração e a sua consciência. A sua cabeça racional, baseada em dados, em julgamentos, vai apontar para o negativo. Mas lá no fundo do seu coração, ele vai começar a apontar para o positivo. Você vai achar meio estranho. É uma ambiguidade, é uma mentira. Não é uma mentira, é que você estava acostumado a se identificar com a ilusão, com o engano, com o trivial. Mas lá no seu coraçãozinho você já está mudando do norte. Pode levar uma semana, numa live, pode levar um ano de live, e vai acontecer. O seu norte de fato, o norte, na agrimensura de fato, é o norte verdadeiro e o norte magnético. O norte magnético é conforme a magnitude da Terra. O norte verdadeiro é uma coisa sempre igual.
Então a gente está ajustando agora o norte verdadeiro da sua consciência. Por isso que esteja um pouco mais atento sobre o que é reclamação inconsciente e como é que no fundo você está percebendo aquilo, se faz sentido mesmo ou não. Ali é que começa a mudar o que vem logo o próximo tema, que são emoções tóxicas. Tem muito a ver com isso. E é aquilo Mete, que você Renato. falou, né? Às vezes a gente reclama e nem se dá conta que a gente está Conta. reclamando. E aqui, Putz. gente, é muito importante a gente começar a identificar, porque a gente só consegue mudar aquilo que a gente percebe. Se eu percebo que eu estou reclamando demais, significa que eu preciso mudar algo na minha vida. Algo não está certo. E aí é onde eu preciso tomar a decisão de mudar, né? E aí eu tomo a decisão do quê? De me libertar de Tá. emoções tóxicas. Emoções E aí tóxicas. o texto fala assim: as emoções negativas, se não forem trabalhadas, podem se tornar um veneno que corrói sua vida e seus relacionamentos. Elas são como uma tempestade interna que destrói tudo ao seu redor. Mas é possível se libertar dessas toxinas emocionais e transformar a maneira como você lida com suas emoções. Gente, emoções negativas são como um rio que ficou poluído com o tempo. Se você não purificar essas águas, elas vão contaminar tudo ao redor. Liberte-se dessas toxinas, libertar-se dessas toxinas é fundamental para você poder nadar nas águas limpas da paz, da alegria, do amor. Ao reconhecer e tratar suas emoções, você deixa de ser vítima delas e passa a governar sua própria vida. Na semana passada, Governar a própria a vida. gente fez a Falou live sobre falando sobre quem é que governa a tua governa vida, né? mista. Então, aqui é muito importante a gente entender que quanto mais a gente reclama, mais tóxico a gente fica. As nossas emoções ficam tóxicas. E a gente começa a ser esse rio poluído que vai contaminando todo mundo ao nosso redor. Todo mundo. Vocês já perceberam que quando vocês começam a reclamar e ficar de mau humor, daqui a pouco o marido tá de mau humor, o cachorro tá de mau humor, o gato tá de mau humor, o filho tá de mau humor, tá todo mundo de mau humor, né? Porque você é o rio contaminado, você é o rio poluído, tá poluindo todo mundo, entendeu? E fora que vai afastando a vida, né? Ao invés de você atrair vida, atrair pessoas, atrair oportunidades, como um rio abundante e vivo, você vai matando todas as possibilidades de viver e transbordar mais ainda. E sabe uma coisa que tem me ajudado muito, Renato? Nessa história de perceber quais são os comportamentos tóxicos, é quando eu tenho um hábito não muito legal e eu percebo ele, eu me faço uma pergunta. Esse hábito tem a ver com a minha identidade mesmo? Está contribuindo para o rio claro e límpido que eu quero ser? Ou é um hábito que está poluindo não somente a minha imagem externa, mas principalmente está nublando ou está tordando, né, a minha identidade? Opa, peraí, esse hábito não tem a ver comigo. Procrastinar ou perder tempo na internet, enfim, em bobagem, tem mesmo a ver com a identidade que eu sou, que eu quero realmente fortalecer ou não tem? Ah, não tem. Opa, fecha o computador, vai fazer alguma coisa que tenha identidade. Substitui um hábito comum e não bom, eu substituo automaticamente por um hábito bom. Então, desliga a internet e vou dar uma caminhada. Caminhar e se exercitar faz parte do Rodrigo Duarte de verdade. Até porque é o meu comprometimento. Não somente comigo, primordialmente comigo e com o credo, né, com Deus, né, na questão que acredita. E segundo, eu estudo, eu pratico e eu trabalho com isso, trabalho com yoga. Como é que eu vou ficar falando de hábitos saudáveis se eu não cultivo eles? É normal escorregar uma vez ou outra, faz parte, eu sou ser humano e sou imperfeito por natureza humana, mas sou perfeição por originalidade, por gênese. Então eu preciso estar atento para cada vez escorregar menos e quando eu escorregar, eu voltar mais rápido para a identidade que eu quero fortalecer, não que eu quero criar, mas que eu quero fortalecer. E aí vem a importância de estarmos sanando esses hábitos tóxicos, né? Essas emoções tóxicas, porque interfere na nossa imagem de rio perfeito e abundante que gera vida. E assim, ó, essa questão das emoções tóxicas, elas só prejudicam a gente. Tem uma historinha que eu gosto bastante, que diz assim, né? Tinha um menino que ele
ele sentia muita raiva dos amiguinhos dele da escola, porque ele não conseguia fazer as coisas que os amiguinhos faziam. E ao invés dele ir lá e pedir ajuda para os amiguinhos, ele tinha muita raiva, né? E ele chegou um dia em casa e falou pro pai dele que ele tava com muita raiva e que ele xingava os amiguinhos, não sei o quê. E o pai dele falou assim: "Vem aqui que nós vamos resolver isso". Aí o pai dele pegou um saco de carvão e foi lá no quintal, estendeu vários lençóis brancos. E pegou o menino a uma certa distância e disse para ele: "Agora você vai exacerbar a sua raiva. Você vai pegar um pedaço de carvão e você vai falar tudo o que você quer de raiva para os seus amiguinhos". Então o menino pegava o carvão e xingava e jogava e diz: "Ó, toda vez que você acertar o lençol branco, você tá aliviando a tua raiva, né?". Só que o pai colocou o lençol bem longe. E o menino pegou, né? Pegou e jogou um carvão, e jogou outro carvão, e tá, e joga carvão, e xinga dali, joga carvão, e foi fazendo isso. Ao final, o pai dele falou assim pra ele: "Você conseguiu acertar os lençóis brancos?". Ele não. Aí ele falou assim: "Olha pra você agora". Todo Ele estava sujo coberto de carvão, de coberto carvão. de sujeira, coberto de fuligem. E qual que é a moral da história? Quando eu estou com raiva, isso só tem respeito a mim, sabe? A outra pessoa, ela não tem. Olha, presta atenção nisso que eu vou falar, tá? Tem gente que fala assim: "Ah, o Rodrigo me deixou com raiva". Não, 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 não. Rodrigo é Rodrigo. Ele falou alguma coisa. Você sentiu raiva, porque você sentiu a raiva. Rodrigo não tem nada a ver com isso. Porque ele poderia ter falado e você ter sentido nada, entendeu? Você não é vítima. Você é responsável pela fuligem preta que fica em você. Você é responsável por essa sujeira tóxica que vai ficando em você. Na gente, né? Todas as vezes que a gente despeja nossa raiva, nosso julgamento, a, nossas ideias sobre outras pessoas, tem a ver com a gente. Tem a ver com a gente sujando a nossa vida, o nosso rio, a gente poluindo a nossa energia, né? Porque a outra pessoa é um lençol branco, tá lá, continuou branquinho, o menino lá, ó, todo cheio de carvão. Fora, mas é uma reflexão muito intensa essa, né? No final das contas, né, a gente vai aprendendo que tudo se refere a nós. Parece uma coisa meio egoística, né? Meio egocêntrica, né? Mas tudo se refere a nós. E, inclusive, o comportamento, o que vai respingar nos outros. Né? Como eu lido comigo vai... enfim, como eu me aperfeiçoo, só depende dessa autorresponsabilidade. Não depende, não é um trabalho que vem de fora. É um trabalho sempre de dentro. Muito legal. E Isso aí gera a gente uma falou assim, ideia... né? O título da live era Transforme seus objetivos da meta à realidade. E como é que a gente faz isso? O Rodrigo vai passar um exercício, mas se a gente for raciocinar, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, né? Primeira parte, a gente tem que ter um objetivo claro. Sim. Depois a gente tem que fazer o quê? Pequenos passos todos os dias. E deixar de reclamar e se liberar das emoções tóxicas. Se vocês fizerem essas três coisas, qualquer coisa, lembrando, né? A meta tem que ser realizável. Não adianta dizer, a minha meta é ir para a Lua ou ir para Marte. Ok, por enquanto não existe tecnologia capaz de nos fazer meros mortais chegarmos até lá. Então, se você estabelecer essa sua meta na vida, pode ser que você vai precisar estudar para ser um astronauta e tudo mais e tal, né? Mas aí você vai ter que entender se aquilo ali realmente está realizável Alcançável. para você. Porque senão aquilo é algo que é tão fora que você desiste. Lembra que eu falei do estresse optimal? Ele também não pode ser alguma coisa tão distante, mas tão distante que seja impossível de Que bate alcançar. desânimo, aí bate desânimo e não começa. E outra coisa, gente, começa. Esse negócio, não, segunda-feira eu começo. Não, começa. Decidiu, começa. Decidiu fazer alguma coisa? Começa. Vamos
Lembra? Se a gente for esperar ter todas as condições ideais para a gente começar, a gente nunca teria. Por exemplo, eu e o Rodrigo, a gente gostaria de fazer essa live com microfones, fazer ela transmitida no Instagram e no YouTube também, ao mesmo tempo. Só que se a gente fosse esperar a gente ter todas essas coisas, saber mexer nessas coisas eletrônicas, saber mexer nesses sistemas para fazer tudo que a gente quer fazer, que um dia vai acontecer, a gente não teria começado. Então a gente começou aqui no Instagram, aí a gente baixa o vídeo, bota no YouTube depois, e assim a gente vai indo, porque a gente quis começar, né? O Rodrigo agora vai Inclusive, passar Renata, para vocês um exercício, né? Sim. Mas antes Claro. você queria comentar algo, né, Rodrigo? Não, Te cortei, não, desculpa. mas era sobre isso aí mesmo. Não, imagina, é aquela história do 1%. 1% a mais. Lembra que se você for daqui, da sua casa, eu tô com fome hoje à noite, preciso ir na padaria. Para você ir na padaria e voltar, começa por onde? É um passo. Abriu a porta de casa, voltou um passo na rua, e depois outro, depois outro, depois outro. Chegou na padaria, pegou o pão e voltou. E importante, agora, antes de eu falar o objetivo aqui, eu vou falar os passos, né, para materializar objetivos. É muito importante que esse objetivo, além de ser alcançável, ele tenha muito a ver com você, seja um valor, seja uma importância, seja algo realmente que contribua para você fortalecer uma identidade. Ele precisa ter significância, ele precisa ter ressonância com você, relevância para você. Então não adianta você, quero viajar, sei lá, quero viver viajando, mas você tem preguiça de, não quer abandonar sua rotina, sabe? Enfim, é importante que isso tenha identidade, porque aqui nós estamos falando de você. Meios e formas de você, não é, novamente eu vou lembrar, não é de você gerar ou construir uma identidade. A gente está falando aqui, essas lives todas, esse bate-papo, Renato e eu, e com vocês, é para vocês despertarem, destravarem e tirar as camadas que ofuscam você de ser uma pessoa com identidade, que você já tem, não é que você não é, você já é uma identidade, só está meio abafada, ou pela sociedade, ou por medo, ou por insegurança, enfim, tem N possibilidades de estar sendo abafado. E todo esse movimento do livro Atitude Diária é justamente para você ter atitudes que tenham a ver com você, e a partir daí, tudo que você for fazer, esse 1% a mais cotidianamente, você vai perceber que você vai se olhar no espelho e vai dizer, cara, esse sim eu sou. Aquela calça, aquela roupa, aquele verbo, aquela gíria, ou aquela dinheirama toda que eu tinha, não era eu. Esse sou eu, de chinela havaianas, rindo de graça, de gratuito, e feliz da vida mesmo sem grana, ou, enfim, onde é que eu estou? Isso sou eu de verdade. Isso traz uma satisfação muito grande lá do seu, porque não depende de fora. Você vai se reconhecer sendo uma identidade, um poder. Muito bem. Então, definindo um objetivo concreto, no primeiro dia, escolha um objetivo importante para você. Pode ser algo material, como melhorar suas finanças ou saúde, ou algo espiritual, como viver com mais gratidão ou ter melhores relacionamentos. Escreva de maneira clara e objetiva, como se fosse uma meta que precisa ser alcançada. Então, primeira coisa de um hábito novo é torne-o claro. Bingo. Exemplo, quero economizar 500 pila até o final do mês. Quero praticar gratidão todos os dias. Aí já é o objetivo. Bingo. No segundo dia, estabeleça passos claros. Divida esse objetivo em 3 passos simples e realistas que você pode começar a implementar diariamente. O foco é manter-se no presente e avançar de forma constante. Olha aqui a chave. Para construir passos claros, o foco é manter-se no presente. Não fica só pegado à meta. Foca num passo. Lembra? Eu falei que é na padaria? Foca no primeiro passo. E agora, o que eu faço? Levanta o pé de trás, faz uma parábola e bota outro pé na frente. É alcançável? Sim, é fácil. Mas tem uma poça na minha frente. Pega o impulso e salta, ou dá a volta, ou seja aventureiro e pisa na lama, e depois limpa o pé e bingo! Desenvolveu mais uma virtude que é o menos mimimi. Pronto.
sabe? Então, passo a passo. Né? Um exemplo, reduzir gastos com café na rua, vender objetos que não usa mais. Né? Se você quer conquistar aquele 500 pila a mais no final do mês, tira o cafezinho da tarde, vende uma coisa que está parada em casa, né? Faz um bolo e vende no trabalho. Então, são formas de você juntar uma graninha extra ali para conquistar o seu 500 pila, desde que esses 500 pila realmente faça sentido e você vá utilizar ele de uma forma bacana para você. Não só, já tenho 500 pila, para quê? Nem sei para quê. A Renata que mandou, tá lá no livro. Gente, é algo que tenha sentido para você. Né? Eu tenho 500 pila, manda para mim. Não sabe o que fazer? Manda para mim. Tá? Qualquer coisa. Se for falta de objetivo. Tá bom para nós investir em câmera e microfone para melhorar mais ainda o trabalho. Eu vou me empolgando, né? Ótimo. E isso, e é legal que faça um diário de progresso. Anote todos os dias no final do dia o que você fez em relação ao seu objetivo. Avalie seu progresso como se estivesse avaliando o trabalho de um líder governando o seu país interior. Pergunte-se, hoje eu fui governado pelas minhas intenções ou pelas distrações e queixas? Até já falamos isso em lives passadas, né? Passou o final do dia, você se pergunta, hoje eu fui mais eu ou continuei sendo uma identidade que eu nem sei quem era? Botei aquela roupa só para agradar meu chefe, ou meu marido, ou minha esposa, ou realmente eu botei aquela calça, aquela camisa porque eu me sinto Rodrigo Duarte de verdade? Opa, peraí, foi só para agradar. Então vamos rever. No outro dia bota uma outra blusa que tenha mais a ver com você. Tá joia? Então a meta é manter-se consciente do progresso e ajustar a direção sempre que necessário. Então no final do dia, reveja suas ações e pergunta, eu fui mais eu tive mais identidade, e essa identidade vai me levar a metas que fazem sentido, ou eu continuei fazendo qualquer coisa, nem sei porquê, me distanciando da minha meta. Aí você vai ter um comparativo, um parâmetro para no próximo dia dar uma retificada aí no seu norte. Que legal, gente. Olha, um exercício prático que Muito dá para vocês legal. colocarem em prática para realizar qualquer coisa que vocês quiserem. Mas tem que ter o objetivo claro, ter os passos que vocês vão realizar todos os dias e revisar essa meta. E agora, como a gente sempre faz ao final, né? O Rodrigo vai fazer aquele exercício de respiração para que a gente possa absorver tudo que a gente falou aqui hoje, para que a gente possa sintonizar com esse eu real, com essa natureza inata que existe dentro da gente, essa sabedoria, né, que vem de dentro e faz com que a gente realize os nossos sonhos. Então, para a gente fechar com chave de ouro, vamos lá, Rodrigo. Vamos! Antes de começar, eu vou pedir um favor para vocês que eu sempre escutei nas lives e nunca falei aqui. Para a gente expandir esse trabalho para mais pessoas, e Renato e eu estivemos ainda mais fortalecidos, né? Não que a gente dependa disso, mas contribui, alimenta, nutre. Eu vou pedir vocês, que vocês quiserem, que estão aí com a gente, faz um print da tela, posta na sua rede social e marca alguém. Para nós vai ser legal, a gente pode repostar depois disso. É legal que vocês acabam somando a essa nossa missão de estar compartilhando e expandindo mais ainda esse conhecimento. Tá, João? Então faz um printzinho aí para nós, na nossa tela, posta na sua rede social, marca a gente, marca o Ideia Vegana, se quiser marca o Olo Práticos do Bem Viver, né? Faz um comentáriozinho lá, e a gente vai repostar e vai agradecer esse acréscimo, esse adendo de energia. Tá joia, gente? Então vamos lá, então. Fechou? Exatamente. Fechou seus olhos, coluna ereta, tudo que foi de bom você já absorveu, tudo que não teve identidade, deleta. O que ficar curioso, deixa para refletir depois. Solta todo o ar, aquieta-se um pouquinho. Inspira bem devagar pelo seu nariz, observa, sente você puxando o ar pelo nariz, ele enchendo os seus pulmões. Segura um pouquinho o ar nos seus pulmões. Agora solta o ar bem devagar pelo seu nariz, sentindo ele sendo um
pouquinho mais aquecido. Perceba o ar saindo um pouco mais aquecido. Traga consciência para isso. Pulmões vazios? Novamente inspire. Não é só você respirando. É você absorvendo a própria vida que está pulsando nesse exato momento. Traga ela para dentro de você. A vida, a existência. Se encheu dela, segura um pouquinho. Deixa ela te nutrir. A hora que você exalar, firme-se. Perceba-se você aqui e agora. Na sua casa, na sua cadeira, enfim, onde você está. Novamente, inspira. O próprio nome já diz, inspire-se, nutra-se. Retém, como quem diz, agora eu seguro, porque eu estou me dominando, me governando. Agora exala, como quem diz, agora eu exalo, porque eu quero. Eu não sou um efeito qualquer, eu sou uma ação justa, lúcida. E na próxima exalação, vamos juntos vocalizar o mantra OM, uma vez. Inspira bem grande. Gente bonita, muito obrigado pelo seu tempo precioso. Renato e eu somos muito gratos por vocês. Tenham uma excelente noite, um excelente resto de semana, muitas bênçãos, muitos entendimentos. Governe-se. E bora pro despertar, gente bonita. Até semana que vem, até quarta-feira que vem. Gratidão, gratidão. E como o Rodrigo falou, se você gostou, compartilha essa live, curta assim que a gente salvar ela aqui e a gente se vê na semana que vem. Daqui a pouco eu vou deixar o exercício aqui para vocês já praticarem. E muita gratidão pelo tempo de você. E a gente realmente espera que tenha acrescentado um pouquinho mais na vida de vocês. Grande beijo, tchau, tchau. Até semana que Beijo vem. grande, tchau, tchau, boa noite.